a quinta leitura da Parashá de Nassó, e foi no dia que acabou Moshe de construir o Mishkan, de erguer o Mishkan, o tabernáculo, e ele ungiu ele, santificou ele, todos os utensílios, e o Mizbeach, e todos os utensílios do Mizbeach, e ungiu ele, santificou eles. Kalot Moshe, está escrito na Torá sem o Vav, como está escrito Kalat, que é a noiva, ou seja, o dia que foi erguido o Mishkan, o povo de Israel era como uma noiva que estava entrando na Rupá, um casamento, uma alegria muito grande. Kalot Moshe, terminou Moshe, a gente sabe que Betzalel, Aholiav e todos os grandes profissionais sábios fizeram o Mishkan, e aqui vem a Torá e fala que Moshe terminou de fazer. Já que Moshe se entregou a sua alma pelo Mishkan, ele estava todo pronto, dedicado para o Mishkan, para ver a imagem de cada coisa, como ia ser feito, como Deus mostrou no monte para ele, e ensinar, ele ia lá, toda hora estava preocupado para mostrar para os profissionais como fazer, e não errar em nada. Por isso ele mereceu o chamado que é ele que fez. Assim a gente encontra o rei Davi, porque ele se entregou a sua alma para a construção do Beit HaMikdash, ele estava pronto para fazer qualquer coisa, então Zehor Hashem David colunotou tudo aquilo que ele se esforçou, que ele passou perrengue, que ele fez de tudo para construir o Beit HaMikdash, por isso é também chamado em seu nome, quando escrito Re'e Beit David, tua casa David. Kalot Moshe, terminar Moshe de erguer, não está escrito Beyom Hakim, no dia que ele levantou, está escrito no dia que ele terminou de levantar, ou seja, todos os 7 dias do treinamento Moshe estava montando e desmontando. E naquele dia ele montou e não desmontou. Por isso fala, no dia que Moshe terminou de montar, ou seja, aquele dia parou as montagens, porque todo dia tinha uma montagem, todo dia mais uma montagem, dessa vez não, era a última montagem e foi para ficar. Isso foi no primeiro dia de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, no segundo dia a vaca vermelha foi queimada, no terceiro dia jogaram a primeira vez que jogava da mistura da vaca vermelha, e no sétimo dia os levinos tiveram que cortar o cabelo, tudo como está explicado em outros lugares. E os líderes do povo israelita quiseram oferecer um korban, eles se aproximaram, os líderes das casas das tribos, são os líderes das tribos que estavam responsáveis sobre as contagens, que eles eram quem ajudavam a contar cada tribo. Remnesei Hamatot, ou seja, Matê é a vara, como assim? Aquelas mesmas pessoas que eram os guardas lá no Egito, que eles apanhavam dos egípcios para não bater nos judeus, eles mereceram ser os líderes das tribos depois. Eles que estão nas contagens, eles ficaram com Moshe e Aharon quando contaram o povo inteiro, como está escrito na Parashá de Bamidbar. E eles trouxeram o korban deles perante Deus. Qual foi o korban que eles trouxeram? Eles trouxeram o korban deles perante Deus na inauguração do Mishkan, 6 carroças cobertas com 12 animais de gado, ou seja, tinha uma carroça para 2 líderes e um boi para cada um, porque eles doaram no total 6 carroças, então cada um deu meia carroça e deram 12 bois, então um boi para cada um, e eles aproximaram, trouxeram essa doação perante o Mishkan. O que quer dizer tzav? 6 carroças tzav. Tzav quer dizer cobertas, merupim, como a gente encontra, batzabim, bapradim, são carroças cobertas, são chamadas de tzabim. Aproximaram perante o Mishkan, porque na verdade Moshe não recebeu deles nada até que Deus falou para ele. Quer dizer, ele não tinha entendido que história é essa dessas carruagens agora, até que Deus falou, não, pode aceitar. Rabi Natan explica o que os líderes viram para dar essa doação aqui logo no início de montar o Mishkan. E na própria construção do Mishkan eles não deram doação no início. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte, os líderes falaram assim, o povo vai doar o que eles vão doar, o que faltar a gente vai completar tudo. Só o que aconteceu, eles viram que o público todo conseguiu completar tudo, trouxeram tudo, a ponto que Moshe falou, deu mensagem para, olha, acabou. Os profissionais vieram falar para Moshe e Moshe passou para o povo um recado que não precisava trazer mais. Então eles ficaram pensando o que a gente vai fazer. Então eles trouxeram só as pedras preciosas do peitoral, etc. E por isso que aqui, que eles não queriam ficar para trás, eles foram lá e fizeram um korban, fizeram uma oferenda logo no início. Então eles deram essa doação, que era para ajudar a carregar as coisas dos levinos, como a gente já vai ver, e logo depois eles fizeram um korbanot mesmo de inauguração, como a gente já vai ver. E disse Hashem para Moshe, dizendo, pega deles, aceite, está tudo certo, e essas carroças, esses animais, vai ser para servir o trabalho do Olomoed, você vai dar para os levinos, cada um de acordo com o seu trabalho. Vamos ver. Moshe pegou as carroças e o gado, esses animais, e deu para os levinos. Como ficou a divisão? 2 carroças com 4 bois deu para os filhos de Gershon, de acordo com o trabalho deles, porque o trabalho de Gershon era mais leve que de Merari, que os Merari eles tinham que carregar as vigas, as colunas, sapatos, coisas muito pesadas. E 4 carroças, eram 6 no total, 2 foram para Gershon,
4 carroças para Merari com 8 bois, Moshe deu para os filhos de Merari, porque de acordo com o trabalho deles, que era responsável, Itamar, filho de Arona, que era o responsável, ou seja, era muita coisa para carregar, então deu essas carroças para ajudar. Agora, para os filhos de Kehat, Moshe não deu, porque o trabalho mais sagrado está sobre ele, tem que ser carregado no próprio ombro, não pode colocar numa carroça. É uma lição para a gente também. Trabalho sagrado, ou seja, carregava as coisas mais sagradas, a arca, a mesa, a menorá, então tem que ser carregado no próprio ombro. E os líderes que ofereceram a inauguração do Mizbeach no dia que ele foi ungido, então eles fizeram korbanot especiais perante o Mizbeach, ou seja, além de doar essas carroças, esses bois, para carregar o Mishkan, o coração deles deu vontade de fazer algo para inaugurar o Mizbeach, começar a fazer na prática sacrifícios. Eles aproximaram, ofereceram o korban perante o Mizbeach, que de novo Moshe Rabbeinu não aceitou, até que Hashem falou para aceitar. Então eles estavam ali, deixaram ali próximo tudo que eles queriam oferecer, e aí Hashem fala para Moshe para aceitar. E disse Hashem para Moshe, cada líder por um dia, cada líder um dia vai fazer os korbanot para a inauguração do Mizbeach. Moshe ainda não sabia como ia ser a ordem, se ia ser a ordem de nascimento, Reuven, Shimon, Levi, etc. Ou pela ordem das viagens, até que a Kadosh Baruch Hu falou que vai ser pelas viagens, cada um o seu dia. Então foi no primeiro dia a primeira pessoa que ofereceu o korban, Nachshon ben Aminadav, o líder da tribo de Judá. Esse primeiro dia era o primeiro dia de Nissan, como a gente sabe que esse dia pegou 10 coroas. Foi o primeiro da criação do mundo por uma opinião, que foi o dia que o ser humano foi criado por uma opinião, primeiro dos líderes, e etc, etc, como está explicado no Seder Olam, 10 coisas que aconteceram no dia 1 de Nissan. Para o tribo de Judá, a Torá aqui ela está falando ao Irus, a família dele, de onde ele é, mas não quer dizer que ele pegou o sacrifício do dinheiro da tribo. Ah, será que quando ele fala Matei Udá está querendo dizer que ele pegou da tribo? Então no final a gente vai ver que está escrito o seguinte: Ze Korban Nashon, esse é o Korban de Nashon ben Aminadav, ou seja, ele trouxe do dinheiro particular dele, assim também todos os outros 12 líderes. Qual era o Korban que eles fizeram? Uma cará, uma bandeja de prata, Shloshim Umeah, 130 pesos de shekel, e um mizrak, um pote de jogar sangue de prata, 70 shekel de peso, com shekel HaKodesh, e esses dois, tanto esse pote, tanto essa bandeja, estavam cheios de solet, de farinha de sêmola misturada com azeite, que é o korban de minchá. Minchat Nedavá, uma doação de minchá, a pessoa quer doar uma oferenda de trigo com azeite. Além disso, Kaf Achata Sarazahav Melhaketor tinha uma pá de 10 ouro peso cheia de incenso. Sarazahav, como tradução do Uncas, que o peso dela era 10 shekel do shekel sagrado, que é maior. Cheia de ketoret, a gente não encontra em nenhum lugar um incenso feito por uma pessoa particular, e muito menos não no Mizbeach de fora, somente essa aqui. Isso aqui era uma instrução do momento, uma instrução específica, que um particular estava sacrificando um ketoret, e ainda era um incenso feito no Mizbeach de fora, no Mizbeach grande. Em geral, era um korban do público que tinha um incenso, e no Mizbeach de dentro, aquele Mizbeach menor, o Mizbeach folhado de ouro. Além disso, um filhote de boi, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para Olá. Par Echad, que é um especial do seu rebanho, ou seja, o melhor ele pegou para oferecer. Além disso, um cabrito para Korban Hatat, que isso era para perdoar o Kever Aterrom, o túmulo do abismo, ou seja, algum túmulo que possa estar ali embaixo, alguma coisa assim, tem alguma dúvida de impureza. E como sacrifício de Shelamim, o Nashon ben Aminadav levou 2 bois com 5 carneiros e mais 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esse foi o Korban de Nashon ben Aminadav. No segundo dia, se fez oferenda a Netanel ben Tzuar, o líder de Issachar. Por que está escrito dessa maneira? Hikriv de Korbanot. Já vendo no próximo versículo falar Hikriv, sacrificou, e repete Hikriv de novo. Por que falou isso só na tribo de Issachar, que não foi falado em outras tribos? Na verdade, Reuven veio questionar. Falou, olha, Yehudá veio antes de mim, tudo bem, agora sou eu. Yehudá tinha importância, que é ser ancestral dos reis e tudo isso, mas Reuven é o primogênito. Moshe falou, olha, eu escutei da boca de Hashem que tem que ser pela ordem das viagens, pelas bandeiras. Por isso que está escrito Hikriv de Korbanot, como está escrito sem Yud, como escreve lendo Hakrev, faça o seu sacrifício, porque a ordem divina é faça Issachar, e não Reuven primeiro. E por que está escrito 2 vezes? Porque por 2 motivos ele mereceu sacrificar como o segundo. Primeiro, que eles sabiam muito a Torá, a tribo de Issachar, como está escrito, que dos filhos de Issachar, as pessoas que sabiam do calendário e coisas profundas.
E outro motivo, porque eles que deram o conselho de fazer esses sacrifícios. E na explicação de Moshe Darshan, eu encontrei, diz Urashi, como a gente já vai ver, a explicação toda de qual a lógica por trás desses sacrifícios, mas na palavra de Moshe Darshan está escrito, falou Pinchas ben Yair, Netanel ben Tzuar, Hissian etzazu, ele que deu esse conselho para todos os outros líderes da tribo. Então vamos ver a lógica por trás. Ele fez o sacrifício, a mesma coisa, igualzinho, todos os 12 líderes fizeram igual. Uma bandeja de prata de 130 peso e um pote de prata com 70 shekels de peso e os dois cheios de farinha de sêmola misturada com azeite para minchá. Agora vamos uma explicação. Uma bandeja de prata, se a gente for fazer a guimatra das letras, o valor numérico vai dar 930, equivalente aos anos que Adam Arishon viveu. 130 era o seu peso. Por que tem a ver com 130? A gente sabe que quanto foi que ele teve um filho, Shet, que dali veio o mundo, foi quando ele teve 130 anos, como está escrito na Parashat Bereshit. Mizrak Echad Kesef, um pote de prata. Se a gente for fazer a guimatra dessas três palavras, o valor numérico vai dar 520, porque Noah teve filhos com 500 anos e mais 20 anos que teve o decreto do Mabul antes de nascer os filhos, como está explicado lá na Torá, quando o Rashi cita para a gente lá sobre isso, que fala, foram os seus dias 120 anos que Deus estava dando um tempo de espera para não castigar tão rápido. E por isso está escrito Mizrak Echad Kesef, e não está escrito Mizrak Kesef Echad, pote de prata 1, como é normal do hebraico, igual como está explicado na Kerat Kesef Echad. Por quê? Para falar que a palavra Echad entra na conta do valor numérico para dar 520. Mizrak Echad Kesef. 70 shekel era o peso daquele pote em relação aos 70 povos que saíram dos filhos de Noah, descendentes de Noah. Kaf Achat, e a gente falou também a mesma coisa, uma pá de ouro de 10, peso de 10 shekel cheia de incenso. Por que tem essa pá? Em relação à Torá, que foi dada da mão de Kadosh Baruch Hu, como uma kaf. Kaf é pá, mas quer dizer também palma. 10, peso dela era 10 moedas de ouro, porque tem a ver com os 10 mandamentos. Cheia de Ketoret, a guimatra da palavra Ketoret dá 613 mitzvot. Como que a palavra Ketoret dá 613? Se você trocar o Kuf pelo Dalet, que existe uma regra chamada Atbash Gardak, ou seja, você pega a primeira letra, que é o Aleph, troca pelo Tav, que é a última letra, e assim por diante, o Bet, a segunda letra, pela penúltima, o Shin. Então nessa conta, você vai trocar o Kuf pelo Dalet, então Ketoret, você vai fazer a guimatra de Taf Resh 600, mais Tet, que é 9, mais Dalet em vez do Kuf, que é 4, 613 mitzvot. Para Echad, um filhote de boi, um carneiro, Ail Echad, e um cordeiro de um ano, como olá, sacrifício queimado para Deus. Porque esses sacrifícios, para Echad, esse bezerro, corresponde a Avraham, está escrito nele, vai Kar Ben Bakar. E um carneiro tem a ver com Yitzhak, está escrito que pegou o carneiro. E um cordeiro tem a ver com Yaakov, que ele separou os cordeiros, etc. E um cabrito para Hatat, isso aqui vem perdoar a venda de Yosef, que eles fizeram sheritá de um cabrito, pegar o sangue e molhar a roupa de Yosef, etc. E para o Shelamim, 2 bois e 5 carneiros, 5 bodes, tudo igualzinho, 5 cordeiros. Esse é o Korban de Netanel ben Tzuar. Por que 2 bois como Shelamim? Tem a ver com Moshe e Aharon, que eles fizeram paz entre o povo de Israel e Hashem. Shelamim tem a ver com Shalom. E 5 carneiros, 5 cordeiros e 5 bodes, porque essas 3 espécies, 5 de cada, Koanim, Levim e Israelim. Cohen, Levi, são 3 castas do povo, e também a Torá é dividida em Torá, Nevim, Ketuvim, a Torá, os profetas, as escrituras. E por que a gente fala 5 para cada? Porque tem Hamishah, Humshei Torá, e a gente tem 5 mandamentos escritos num lado da 2 tábuas e outros 5 escritos na outra tábua da lei, eram 2 tábuas da lei. Isso tudo de Rashi encontrei na explicação de Rabbi Moshe Hadarshan. E agora a Torá vai repetir o que cada líder da tribo fez, só que é os mesmos sacrifícios igualzinho. No terceiro dia, o líder de Zevulun, Eliav ben Helon. No terceiro dia, o líder que sacrificou era de Zevulun e assim por diante. Já em Netanel fala Hikriv Netanel, por isso que fala nesse Issachar. Aqui fala ao contrário. No terceiro dia, o líder de Zevulun foi quem sacrificou. Lá em Issachar, já que ele citou o nome dele, a oferenda dele, por isso que fala Hikriv Netanel. Já nos outros não fala a palavra Hikriv, por isso fala o líder de tal, ou seja, era o dia de tal líder, o dia daquela pessoa fazer. E agora a Torá vai repetir para a gente todos os sacrifícios. Tem uma lição linda que fala
Por que cada repete a Torá? Todos os 12 sacrifícios, isso é tudo igual, porque cada um tem a sua intenção, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu jeitinho. Então o corban dele foi a mesma coisa, uma bandeja de prata de 130 de peso e um pote de prata com 70 de peso, os dois cheios de sêmola misturado com azeite para korban minchá, e uma pá de 10 moedas de ouro de peso cheia de incenso, e um bezerro, e um carneiro, e um cordeiro de 1 ano para Olá, e um cabrito para Hatat, e para Shilamim, 2 bois e 5 carneiros, e 5 bodes, e 5 cordeiros. Esse é o korban de Eliav ben Helon. No quarto dia, o líder de Reuven, Elitzur, filho de Deiur, o korban dele tudo igual, uma bandeja de prata, e o pote de prata cheios de a farinha de sêmola para fazer a minchá, e uma pá cheia de incenso, e um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, um cabrito como hatat, e para o Shelamim, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esse é o korban de Elitzur ben Deiur. No quinto dia foi o líder de Shimon Shilumiel, filho de Zurishadai, seu sacrifício, a mesma coisa, uma bandeja de prata e um pote cheio de farinha para minchá, uma pá de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro, um cabrito, e para o Shelamim 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros. Esse é o korban de Shlumiel ben Zurishadai.